Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a contribuição do Cadastro Nacional de Adoção, criado há 2 anos para ampliar e permitir que crianças encontrem um novo lar. Falamos também sobre ainda os entraves que retardam o processo. A nossa entrevistada é a doutora Fabiana Cardoso Gomes Ferreira, juíza da Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Coveiro, na região do norte de Minas. Então, doutora Fabiana, a gente falava então no bloco anterior sobre essa expectativa, esse dado do CNJ que já detectou que essa expectativa dos futuros pais, da criança ideal para a criança real, tem se aproximado cada vez mais. Por quê? Porque os casais estão finalmente entendendo que se eles desejam vivenciar o processo da maternidade e da paternidade, Orion, eles vão ter que se adequar às possibilidades reais que o nosso país oferece. É bom lembrar que nosso país ele tem uma origem étnica e biológica de raça negra, indígena e uma miscigenação de raças e culturas. Então, o perfil, características biológicas e físicas das crianças que nós encontramos hoje no abrigo é a grande maioria crianças negras, crianças pardas e não possuem uma idade do perfil exigido, que seria o perfil ideal, como você sugeriu. Aquele bebê loiro azul não vamos encontrar nos abrigos. Não vai ser encontrado nos abrigos. Então, os casais eles têm que se conscientizar que se eles realmente desejam vivenciar o processo da adoção, da maternidade, da paternidade, eles têm que verificar qual a criança real que a nossa sociedade brasileira dispõe e coloca como apta para adoção. O momento que eles vivenciarem essa realidade, eles vão ter com uma rapidez maior a agilização do processo de adoção. Muito bem. Doutora Fabiana, eu vou chamar os nossos universitários, né, o nosso pensamento universitário, para nos ajudar a entrevistá-la. Eu vou pedir então a pergunta primeira aí da Maria Alice Inácia Rosa, por favor. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança indígena pode ser adotada. Como se dá esse processo? Bom, Maria Alice, sua pergunta é muito importante porque a Lei 2010, ela regulamentou essa questão. Então, hoje em dia, a criança indígena ela pode ser adotada, mas com algumas ressalvas, no sentido de se priorizar a reinserção dessa criança em famílias e comunidades que resguardem as suas identidades culturais e biológicas. Então, o que deve ser feito é tentar reinserir essa criança em comunidades indígenas ou mesmo oriundas de quilombos. A própria lei prevê essa questão. E no processo de adoção deve contar obrigatoriamente com a participação de representantes de órgãos federais que são responsáveis para fiscalizar a preservação dessa cultura indígena ou mesmo de crianças oriundas de quilombos. Eu gostaria de saber se existe um abrigo específico para adoção de crianças com deficiência física ou mental. Walter, eu desconheço a existência desse abrigo, com essa especificação que você perguntou. Pode ser que ele exista, mas não é do meu conhecimento. Agora, o que nós podemos observar é que em todos os abrigos existentes, existe uma preocupação por parte dos dirigentes, pelos juízes, pelos promotores que fiscalizam a regulamentação desses abrigos, a observância de cuidados especiais para determinadas crianças ou adolescentes que são portadoras de necessidades especiais. Então, estes cuidados são fiscalizados pelo poder. Agora, não sei te informar se existe um abrigo específico para essas determinadas crianças. Existe fila única nacional de adoção ou a fila de adoção é por região? Existe uma publicidade? Então, a pergunta que você se refere diz respeito à fila ao cadastro nacional. Esse cadastro ele tem uma abrangência em todo o país. Nestes cadastros também a criança que pertence ao estado de Minas Gerais, ela é classificada como determinada criança deste estado. E não existe uma fila única. O que ocorre é o seguinte, o cadastro ele orienta o juiz a encontrar o casal adequado para aquela determinada criança que está apta à adoção. Então, o que acontece é muitas vezes o juiz dá preferência a
casais cadastrados que estão na própria comarca por facilitar o período de convivência com a criança. Então, não há uma obrigatoriedade de acionar determinado estado, determinada região do país, e sim uma questão de o juiz verificar o que seria melhor para aquela criança e para facilitar o estágio de convivência que é obrigatório e prévio à adoção. Muito bem. Agradecer então aos estudantes aí da Faculdade Promove, estudante de Direito, Maria Alice Inácia Rosa, o Walter Júnior Amaral da Silva e a Joária Alves Saraiva. Obrigado pela participação. Doutora Fernanda, vou fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, eu gostaria que a gente voltasse um pouco mais para esclarecer e discutir um pouco mais esse ato que deve ser de muita consciência sobre os verdadeiros motivos da adoção. A gente volta em instantes.